A operação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro estampou jornais ao redor do mundo. Nós vamos direto para Washington mais uma vez falar com a correspondente Mariana Janjacom, agora com a tela do 360 só para ela, para trazer os principais destaques da imprensa internacional em relação aqui à operação da Polícia Federal Brasileira. Mari. Yuri, vários jornais falaram sobre isso, muitos dando destaque à tornozeleira usada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente separou então algumas manchetes, olha só, o Wall Street Journal publicou Bolsonaro do Brasil precisa agora usar uma tornozeleira eletrônica. E aí escreve na linha fina ali, o jornal escreveu na linha fina. O tribunal também barrou o ex-presidente, um aliado de Donald Trump, de falar com autoridades estrangeiras. Essa foi a manchete do Wall Street Journal nessa sexta-feira. Também a Fox News noticiou a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro, dizendo o seguinte: a polícia busca a casa do ex-presidente Jair Bolsonaro e também a sede política. Veículos brasileiros também reportam que o ex-presidente está agora com uma tornozeleira eletrônica e seguindo ordens de recolher, o curfew, né, que eles falam aqui em inglês, ou seja, a Fox News dando destaque para a operação da Polícia Federal na casa de Bolsonaro e também para a tornozeleira eletrônica. Também o New York Times publicou uma notícia mais cedo, foi na sexta-feira de manhã, eu lembro quando o New York Times publicou essa manchete dizendo o seguinte: Bolsonaro deve usar uma tornozeleira eletrônica e isso escala a briga do Brasil com Trump. Na linha fina, o correspondente do New York Times no Brasil escreveu: a Suprema Corte do Brasil ordenou que Jair Bolsonaro fique em casa a maior parte do tempo, desafiando as demandas do presidente Trump de que a justiça retire as acusações contra Bolsonaro. Então, olha só que interessante esse viés, né, que o New York Times dá, essa visão do New York Times falando sobre como isso vai contra o que Donald Trump vem pedindo aqui nos Estados Unidos, contra o que ele vem falando, né? Agora há pouco a gente conversou, Yuri, eu trazia os destaques dos aliados mais próximos de Donald Trump, que continuam dizendo que o que acontece com Bolsonaro no Brasil é uma perseguição política, assim como dizem que Trump também foi vítima de uma perseguição política nos Estados Unidos. O The Guardian britânico também publicou uma matéria sobre Bolsonaro, dizendo que Bolsonaro agora precisa usar a tornozeleira eletrônica por causa do medo de que ele fuja do Brasil conforme o julgamento chega ao fim. Então, o Guardian dando destaque ao fato, né, que motivou essa busca da Polícia Federal, essa operação da Polícia Federal de hoje, os temores de que houvesse a possibilidade de Jair Bolsonaro fugir do Brasil e inclusive vir aqui para os Estados Unidos. Al Jazeera também, do Catar, publicou uma reportagem dizendo que as autoridades brasileiras fizeram uma busca na casa de Jair Bolsonaro e agora exigem que ele use a tornozeleira eletrônica, e diz aqui, na linha fina, Al Jazeera diz que as autoridades acusam Bolsonaro de trabalhar com os Estados Unidos para impor as tarifas sobre as importações brasileiras, as tarifas de 50%. Então, olha só como essa notícia acabou ganhando as manchetes, principalmente por causa da situação envolvendo Donald Trump, né? Por causa disso que essa situação acaba ganhando as manchetes de tantos lugares do mundo. E é interessante a gente observar, Yuri, que quando Trump ameaçou impor as tarifas de 50% sobre as importações brasileiras, eu não via a imprensa americana falando muito sobre esse caso especificamente, mas a história foi crescendo, até porque pode servir como precedente para a forma como Trump lida com outros aliados políticos pelo mundo e com outros países nas negociações comerciais. Então agora essa notícia acaba ficando sim sob os holofotes internacionais, Yuri. Vamos lá, gente, vamos atualizar, porque a gente formulou um jornal, depois o jornal mudou e agora à noite, pouco antes de começar, ele mudou novamente, porque veio uma informação, mais ou menos ali, 8h30, 9 horas da noite, de que o secretário de Estado americano, Marco Rubio, revogou agora à noite o visto do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, de familiares dele e de aliados. E essa decisão já repercute em Brasília, de onde fala ao vivo a repórter Luciana Amaral. Boa noite, Luciana. Boa noite, Caio. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no WW. Olha, Caio, oficialmente STF, Presidência da República, onde eu estou, e Itamaraty ainda não se manifestaram sobre essa decisão da Casa Branca. Mas nos bastidores, o que a gente percebe é que todos estão tendo uma extrema cautela em reagir a esse anúncio, todos ainda estudando como dar o eventual
próximo passo. E mais uma vez, essa decisão veio pelas redes sociais do Marco Rubio, ele que é secretário de Estado dos Estados Unidos. Ele anunciou que ficam então revogados os vistos americanos do Alexandre de Moraes, de seus familiares próximos e também de seus aliados na corte. Ele, nessa postagem, não especifica exatamente quem seria atingido, quem seria esses aliados, então, no Supremo Tribunal Federal. Mas Paulo Figueiredo, que tem atuado com Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos, citou a possibilidade, por exemplo, de Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo, Gilmar Mendes e toda a primeira turma do STF, da qual Moraes, então, faz parte. Mais importante ressaltar, ainda não há uma confirmação oficial por parte da Casa Branca. Na postagem, Rubio disse ainda que Trump deixou claro que o seu governo responsabilizará estrangeiros responsáveis pela censura de expressão protegida nos Estados Unidos. Ele voltou a chamar de uma caça às bruxas política as atitudes de Moraes contra Bolsonaro, fala que viola direitos não só dos brasileiros, mas também dos americanos. E quem comemorou toda essa situação, toda essa nova decisão, é a oposição. Eduardo Bolsonaro, deputado federal licenciado, filho de Jair Bolsonaro, disse que é o que ele chamou de custo Moraes e também disse que tem muito mais por vir. Falando com líderes da oposição agora à noite, todos eles foram neste mesmo sentido, dizendo, olha, a gente espera que seja só o começo. Foi esse o tom dado pela oposição aqui em Brasília. Já na base governista, afirmam que a aliança entre o bolsonarismo e o trumpismo chegou a qualquer limite do aceitável, que ultrapassou todos os limites, que transformaram um processo penal legítimo em chantagem diplomática. E olha, um detalhe também que vale a gente destacar aqui é que aqueles senadores, aquele grupo de senadores que vão aos Estados Unidos para tentar negociar, pressionar de alguma maneira o recuo do tarifaço de 50% dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros, bem, esses senadores, eles vão tentar uma agenda com Marco Rubio. Eles estão pleiteando isso. É claro que há um longo caminho pela frente, não tem nada certo nesse sentido, mas é interessante a gente notar que há uma tentativa, um pleito deles falarem então com o Marco Rubio.